começar nossa aula de história, vamos falar do governo geral, né? Vocês viram que até fixar as pessoas aqui, teve o donatário, capitanias hereditárias, agora vamos falar do governo geral. Não sendo produtivo para a corte portuguesa, o regime de capitanias hereditárias, que era aquela que passa de pai para filho, seria modificado. Dom João III criou o governo geral. Como não estava dando certo, só duas prosperaram, então ele disse, não, eu tenho que cuidar dessa terra, senão vai ser invadida. Então, continuou ainda a ser capitanias hereditárias, mas ele criou um regime chamado de governo geral para reger e administrar toda a colônia, centralizando ações e decisões. Por quê? Ele entregou as terras, mas ninguém mandava, ele só queria lucros. Mas como ele disse, não tem ninguém que mande, não tem ninguém que fiscalize, eles não vão se esforçar. Então, eu vou mandar alguém para fiscalizar e administrar essas terras, porque senão eu vou perdê-las. Então, o governo geral deveria se instalar-se na Bahia, pela sua localização mediante as outras capitanias hereditárias, porque foi o local que eles chegaram e era o lugar que eles tinham mais conhecimento. O governo geral passava a ser a autoridade máxima na colônia, era ele que determinava as ordens, o que podia e o que não podia fazer e cobrar impostos. E por ordem real, ordem do rei, todos os donatários, todos os donos de terra, deveriam obedecer ao governador geral. É como se fosse um presidente, fosse o chefe. E colaborar com ele no processo de colonização, de colonizar essas terras brasileiras. E o que o governo geral deveria? Dar assistência às capitanias, ajudar as capitanias para elas trabalharem e renderem mais para mandar dinheiro para Portugal, cuidar da justiça e das finanças, a parte financeira, defender os colonos dos ataques dos indígenas e de outros povos, incentivar o cultivo de cana-de-açúcar porque dava dinheiro, explorar o pau-brasil também, que era uma madeira de grande poder calorífico e de uma tinta muito forte, procurar outras riquezas no interior do território, quer dizer, eles só conheciam essa parte que ficou para eles, mas eles foram adentrando para ver se eles conseguiam descobrir ouro, outras coisas valiosas. Incentivar a cultura da cana-de-açúcar continuava sendo a meta mais importante para o governo português, já que nesse período o açúcar era um produto cuja venda dava muito lucro para Portugal, porque nem todo mundo tinha açúcar. Então, ele descobriu o ouro branco, né? Então, ele tinha grande poder, porque ele plantava aqui, mandava para ele e ele revendia a altos preços. Então, nós tivemos o primeiro governo geral, que quem foi comandado por Tomé de Souza, que chegou ao Brasil em 1549, trazendo consigo, além de soldados, muitos colonos e padres jesuítas, mais gente para colonizar, mais gente para habitar, para caquetizar, então colocar a religião católica, ensinar a religião católica aos índios, aos nossos indígenas. Esses padres vieram sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, muito importante para a história do Brasil, que deu início à história da educação no Brasil. Tá vendo que eu disse que ele era muito importante? Foi ele que ensinou a ler e a escrever. Primeiro professor da história. Ele criou o primeiro bispado do Brasil, tendo como primeiro-ministro Dom Pedro Fernando de Sardinha. No governo de Tomé de Souza, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar, desfavoreceu. Ele já não queria tanto a cana-de-açúcar, mas ele iniciou a criação do gado e fundou-se a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Seu governo também deu grande impulso à agricultura, à plantação, e introduziu a criação de gado no Nordeste. Em 1553, Tomé de Souza foi substituído por Duarte da Costa,
aonde veio o segundo governo geral. Duarte da Costa foi o segundo governador geral, foi a outra pessoa que mandava no Brasil, chegando em 1553 para substituir Tomé de Souza. Ele governou de 1553 a 1558, passou 5 anos no poder. E com ele vieram mais jesuítas, mais padres, entre eles Padre José de Anchieta, também muito importante para a história do Brasil. Nesse período, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram o primeiro colégio, que foi o Colégio de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, que deu origem à cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo surgiu a partir da fundação do colégio. Tá? Duarte da Costa não fez bom governo, pois enfrentou sérios problemas criados por seu filho, Dom Álvaro da Costa. Não queria nada com nada. Este apoiava os colonos que queriam escravizar os indígenas e o bispo. Dom Pedro Fernandes Sardinha não permitia a escravização, apoiando os nativos. Então, ele queria fazer todo mundo escravos, mas não era isso, porque se fizesse escravo ia desandar tudo. Então, como ele teve muito problema com o filho, ele não conseguiu governar o Brasil durante esse período. Então, ele foi substituído e aconteceu o terceiro governo geral, que teve como seu governador geral Mendes Sá, que chegou ao país em 1558 para substituir Duarte da Costa e governou de 1558 a 1572. Esse durou mais tempo. Durante seu governo, solucionou vários problemas deixados pelo seu anterior, Duarte da Costa. Restabeleceu a paz entre os indígenas e portugueses com a ajuda de Manuel da Nóbrega, o padre, e José de Anchieta, ou seja, pôs fim à confederação dos Tamoios. Os Tamoios eram uma tribo indígena, expulsou os franceses do Rio de Janeiro em 1567, com a ajuda de seu sobrinho, Estácio de Sá, que nós temos a faculdade Estácio de Sá. Tudo você vê que tudo é homenagem aos povos, eles que viveram, que fizeram a história do Brasil. E desenvolveu a agricultura e a pecuária. Então, ele já tinha a plantação e a criação de animais. Surgiu um povoado que deu origem à cidade do Rio de Janeiro. O povoado foi crescendo e se tornou uma cidade. Mendes Sá governou até 1552, quando morreu. O governo geral passou então a ter 2 sedes, uma no Rio de Janeiro e outra em Salvador. A divisão não deu certo e Salvador voltou a ser a única sede, porque uma queria mandar mais do que a outra. Então, você sabia? Os franceses invadiram o Brasil. Com a criação do governo geral, os franceses invadem o Brasil. Com a criação do governo geral, ficou difícil para os franceses contrabandearem o pau-brasil e fundarem colônias. Mesmo assim, eles resolveram criar 2 colônias no Brasil. A primeira foi criada na Baía de Guanabara e na ilha de Sergipe e foi denominada França Antártica. Hoje chama-se Ilha de Villagagnon, em homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora, Nicolas Durand Villagagnon.